Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Começando a semana, hoje segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Agora são aproximadamente 10h55 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário lá dos Estados Unidos. Um dia com bastante volatilidade, né? Já no domingo, o mercado futuro abriu, tivemos aí as principais bolsas recuando mais de 4, 5%, e ao decorrer do dia de hoje houve uma ligeira recuperação, mantendo aí a estabilidade do preço. O S&P acabou recuando apenas 0,23, Dow Jones recua de 0,91 e Nasdaq, né, uma leve alta aí de 0,10. Pessoal, algo que me chama a atenção e acho válido trazer para vocês é a possibilidade aí de novas tarifas serem aplicadas contra a China, né? São mais 50% que foram anunciadas por Donald Trump, né? Na sexta-feira, a China acabou anunciando aí taxas retaliatórias de 34% e Donald Trump acabou anunciando que se o país não retirar essas taxas, haverá um aumento aí já no dia 8 de abril, no caso amanhã, em mais 50%, já com efeito dia 9 de abril, pessoal, na quinta-feira. Então, a gente precisa ficar antenado, né? Possibilidade aí de mais volatilidade no mercado. A gente percebe uma guerra comercial se escalando entre as duas potências econômicas e é válido você estar por dentro aí desses principais ah, acontecimentos. Beleza, pessoal? Então vamos direto aqui para o Bitcoin. No diário tivemos aí, pessoal, uma alta de quase 1%. Bitcoin também chegou a cair mais de 5% no domingo e aí já na segunda-feira veio a recuperação junto, né, com as três principais bolsas. Então vamos dar uma olhada para ver o que rolou após a análise de sábado, né, já na madrugada de sexta para sábado, e as perspectivas, né, para o final do dia de hoje, segunda-feira, já pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça. Então, pessoal, a gente basicamente identificamos aqui, né, um conflito de interesses dentro aqui dessa região. Tínhamos a descendência desses fundos, a ascendência desses, desculpa, a descendência desses topos, a ascendência desses fundos. A gente colocou as duas extremidades como possibilidades aí de rompimento ou recusa de preço, né, pessoal? Era teoricamente aí pontos de decisão. Naquele momento, né, na nossa análise, a gente vinha identificando aí a possibilidade da perca aqui da média de 20 períodos, né? Tinha um pouco de lotes, né, acumulado aqui, se eu não me engano, próximo dos 83,5, mais ou menos. Houve aí uma última tentativa, acabou adentrando aí mais volume vendedor, né? A gente veio a perder a região da média, viemos buscar aqui, né, pessoal, a região do nosso suporte diagonal, houve a recusa de preço, né? Os compradores passaram a atuar novamente aqui na região da resistência diagonal, houve também a recusa de preço e aí posteriormente, né, de fato houve a confirmação de rompimento e aí veio, né, um volume vendedor totalmente verticalizado, né, pessoal, movimentação muito agressiva. A gente sabia também da condição desse suporte que estava enfraquecido, a gente já tinha mencionado nas análises anteriores, então era de extrema importância você acompanhar, né, o preço aqui nessa proximidade, porque haveria aí uma grande chance de rompimento, né, na busca de níveis inferiores de preço. Então acabou concretizando aí o rompimento, né, pessoal, em vista das múltiplas retrações que houveram no passado aqui nessa região, confirmou o rompimento e veio buscar aqui, né, a nossa tão esperada área, né, pessoal, conflitada pelos compradores, né? A gente já estava com essa expectativa, né, de que o mercado poderia vir buscar a região aqui próxima dos 75, 76, né? Evidentemente,
era a nossa maior referência aqui, pessoal, tá? Isso foi passado em análises anteriores, né? Fazia alusão a esses fundos aqui, foram formados aí lá no mês de agosto de 2024, né? Vocês podem perceber o respeito mútuo, né? Os compradores reagindo absoluta, levando o preço novamente para a proximidade aí dos 81, tá, pessoal? Em paralelo, a gente percebe, né, pessoal, a proximidade também desses dois topos aqui, né? Ou seja, antes do rompimento dessa região aqui, pessoal, dos 73, né, quase 74, olha por quanto tempo o mercado ficou dentro dessa estrutura de preço, né, pessoal, dessa região. Aí, posteriormente, veio o rompimento. A gente tem aí, né, a intenção dos compradores não deixar voltar a esses patamares, né? Por isso, uma reação incisiva, né, ainda fortalece aqui a nossa marcação. Então, de fato, mais uma vez, a gente exemplificando aí que as marcações aqui da CryptoTrading têm sentido, né? Vocês podem perceber o comportamento do preço, né? Quando a gente coloca as marcações, explica aí o real motivo, né? O porquê que tem a devida importância, né? E aí, felizmente, tivemos uma reação bastante eficiente por parte dos compradores, né? Recuperando as perdas aí que tivemos ao longo do final de semana. Então, tudo que as três principais bolsas entregaram na semana passada, a gente acabou entregando aqui no Bitcoin no final de semana e felizmente aí uma ligeira recuperação. Então, pessoal, a gente basicamente faz aí algumas alterações aqui no nosso gráfico para acompanhamento. De fato, a gente não precisa mais utilizar essas referências. Faziam sentido, né, no final de semana. Vocês podem perceber também, né, como que o preço ele desempenhou aqui dentro das marcações. Essa região aqui do suporte, vamos utilizar aí como uma referência de resistência também, pessoal. Em vista do curto espaço de tempo aí onde houve o rompimento e a gente vem novamente para a proximidade dela aqui. Acredito que poderá haver uma retração, uma eventual bateção de cabeça e a gente vai considerar também como um mini ponto de decisão, seja para o rompimento ou recusa de preço. A verdade é que o preço já está um pouquinho esticado, né, pessoal? A recuperação já veio aí com uma amplitude quase verticalizada, né? Então, vamos ver como é que o mercado vai atuar aqui nessa primeira resistência. E, obviamente, né, a partir daqui, a gente vai colher mais evidências, né, condicionantes para a gente dar a devida continuidade na análise aqui no canal. Beleza, pessoal? Outro ponto importante que eu acho válido salientar para vocês. No diário, pessoal, a gente tem aí um volume comprador expressivo. A gente tem um candlestick com padrão de força. Isso é um sinal bastante positivo para a gente que está buscando aí uma eventual reação aqui no Bitcoin. É óbvio que o cenário macroeconômico não nos favorece. A gente está enfrentando aí uma guerra comercial jamais vista, e isso tem trazido muito ruído, né, para os mercados, né? Mas a gente vai usando aqui o que a gente tem no gráfico e, obviamente, né, dia após dia, a gente vai colhendo as evidências, trazendo aqui para vocês, tá? Mas, de fato, é um volume expressivo comprador prevalecido no dia de hoje. A gente tem um candlestick com padrão de força também e a gente vai colocar aqui algumas marcações de suporte que fazem sentido a uma eventual reação por parte dos compradores, eventualmente com o preço retornando a esses níveis, tá? Eu acho bastante provável, pessoal, que venha buscar novamente a proximidade aqui das marcações que iremos fazer, tá? A gente está com uma amplitude já bastante esticada aí. A gente vai colocar aqui a região da mínima desse candlestick, pessoal, isso no tempo gráfico de 4 horas e também
a região de abertura e fechamento aqui desses dois candlesticks. A gente vai reforçar aqui o nosso suporte, além da manutenção do já antigo suporte diagonal, tá? Então vamos ver como é que os compradores vão reagir eventualmente com o preço retornando aqui, pessoal. Vamos colocar aqui para ficar bem exemplificado para vocês. Vou colocar verde, né, para fazer a alusão ao suporte. Lembrando que a gente tem aí uma decisão tarifária já amanhã, né? Eventualmente a China não retrocedendo as tarifas que também foram aplicadas de 34%, a gente terá mais 50% sendo aplicado. E isso pode trazer novamente, né, volatilidade e ruído para o mercado, pessoal. Então, é um momento bastante conturbado, mas, né, vamos utilizando aqui como a nossa primeira referência o gráfico, tá? Então, beleza, tá feito aqui a região onde está conflitada por parte dos compradores, onde, né, na eminência do preço retornando, uma eventual reação por parte desses players, e a gente deve acompanhar como é que os compradores irão atuar daqui em diante, né? Eu já vejo um pouco esticado aí o preço. A gente vai utilizar como primeira referência de resistência a região próxima dos 81.200, né? O nosso antigo suporte. Num cenário muito positivo, né, pessoal? A gente utiliza aí como a segunda barreira a região da média de 20 períodos no diário, aqui nos 83.100 aproximadamente, tá? Aí vai depender muito também, né, do que sair aí de resultado de negociação dessas tarifas entre Estados Unidos e China, mas eu vejo uma possibilidade real a gente ter uma bateção de cabeça já aqui na região próxima dos 81.200, né? E eventualmente a partir dali a gente vai analisar volume, né? O que a gente tem de candlestick, né? Reduzindo o tempo gráfico, inclusive, para a gente verificar de fato se a gente vem novamente aqui nessa região conflitada por parte dos compradores ou se a gente vai ter o preço ainda mais esticado, né, caso o cenário torne-se mais positivo. Mas basicamente é isso, né? Essas são as novas marcações, as regiões que têm importância, e recomendo você fazer o mesmo aí no seu gráfico e acompanhar online para no dia de amanhã, na nova análise, a gente analisar aqui juntamente, verificar o que de fato aconteceu neste período. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Acho que aqui no gráfico a gente não tem mais o que passar para vocês de relevante. Vamos finalizar a análise rapidamente analisando aqui o livro de ofertas. Vamos ver como é que os lotes estão posicionados aqui no momento. Bom, pelo lado dos compradores, a gente vê um pouquinho mais de acumulação na região dos 80 e 500. Os compradores tentando aí buscar a proximidade ali dos 81 e 200, mais ou menos, né? Região da nossa resistência. E a gente percebe pelo lado dos vendedores, região dos 81, 80 e 900, também acumulação de lotes aqui, ambos os lados, basicamente com o mesmo número de lotes aí, pessoal. A gente, se for comparar aqui, a gente tem 10, 13, 15 milhões, 16 milhões aproximadamente, pelo lado aqui dos compradores, e pelo lado dos vendedores, próximo à região da resistência, a gente tem 17 milhões aproximadamente. Então tá bem páreo aqui a briga. De fato, tem um conflito de interesse aqui na proximidade dos 81 e 200. Vamos ver
como é que esses players vão entrar em consenso, tá? Quando a gente vai distanciando, a gente vê um pouco mais de acumulação de lotes na região dos 81.500, aproximadamente 5 milhões de dólares, 81.900, quase 6 milhões, 83, quase 10 milhões. Eu acho que é o que faz mais sentido no momento, em vista do preço a mercado atual. Já pelo lado dos compradores, o que me deixa um pouco, como eu posso dizer, intrigado, é que está diluído totalmente, pessoal, né? Os níveis abaixo aqui dos 80,5, a gente tem basicamente aí pouquíssimos lotes posicionados. A gente vai ter maior acumulação lá perto dos 75, pessoal. São quase 13 milhões de dólares posicionados, tá? Ou seja, basicamente é aqui na proximidade onde tem maior acumulação de lotes, tá? Então, ficar de olho, né? Os compradores, de fato, se quisessem dar continuidade aí nessa ascendência que foi criada no dia de hoje, seria interessante, né? Maior acúmulo de lotes aqui na proximidade do preço a mercado. É uma forma, né, de induzir, inclusive, outros operadores a plotarem a ordem no livro, né? E, ao mesmo tempo, intimidando aqui os vendedores, favorecendo a movimentação. Então, fica um alerta aí para vocês, tá? E é isso, vamos acompanhar todos juntos, né, ver como é que o mercado, né, o Bitcoin no caso, irá desempenhar de hoje para amanhã, diante aí das nossas marcações, né, diante da estrutura aí, né, que está sendo delineada, e retornamos com uma nova análise. Beleza? Então agradeço a presença aqui no canal comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma excelente semana para você, uma boa noite e até amanhã.